No mundo dos mistérios, exploramos as intrigantes teorias sobre uma possível civilização perdida sob o gelo da Antártida, que desafiam o que sabemos sobre a história humana. Algumas narrativas sugerem que, em um passado remoto, quando o continente estava livre de gelo, ele poderia ter abrigado uma civilização avançada. Relatos de mapas antigos, como o controverso mapa de Piri Reis e formações intrigantes descobertas por satélites, alimentam essas especulações. Seriam essas evidências de uma cultura esquecida ou apenas interpretações errôneas? A ciência ainda busca respostas, enquanto o derretimento gradual do gelo, devido às mudanças climáticas, pode revelar segredos ocultos. Esse mistério nos convida a refletir sobre o quanto ainda há para descobrir sobre nosso planeta e o passado profundo da humanidade. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Você deve ter ouvido falar muito sobre OVNIs ultimamente, e isso se deve em grande parte ao ufólogo Dr. Steven Greer, que está organizando uma conferência sobre o assunto. Várias pessoas foram convidadas a compartilhar suas ideias como parte de um evento transmitido online, no qual Eric Hecker descreveu o Polo Sul como um centro de controle de tráfego aéreo para alienígenas. O teórico fez algumas afirmações bem absurdas na conferência, mas a discussão sobre a estação Polo Sul, Amundsen Scott, foi a mais significativa. Hecker afirmou que em 2010 a Raytheon, o conglomerado aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos, o escolheu para ser contratado no centro de pesquisa, operado pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Segundo Hecker, havia muito mais na estação do que se podia ver à primeira vista. Ele afirmou que a estação, na verdade, operava como um centro de controle de tráfego aéreo. Para OVNIs, se comunicava com naves exóticas, enviando raios de neutrinos para o espaço. Hecker foi além ao falar sobre módulos ópticos digitais, enterrados a 1 milha abaixo da superfície sob o gelo. Ele alega que eles foram enterrados para detectar interações de neutrinos, sendo profundos o suficiente para não interferir nas leituras de radiação. Ele também disse que viu pessoalmente um poderoso laser verde, apontando para o cosmos. Isso aconteceu depois que um denunciante que alega que o governo americano vem realizando pesquisas de recuperação de OVNIs em segredo, disse que os OVNIs foram responsáveis pela morte de humanos. David Grush trabalhou para a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, e para o Escritório Nacional de Reconhecimento, ENRO, e esteve envolvido na Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Ele afirmou que algumas das inteligências não humanas descobertas têm intenções malévolas e mataram pessoas. Leroy Chiao, da NASA, teve um encontro próximo com algo que ele não conseguia explicar enquanto pilotava seu hidroavião em 2023. Chiao, que voou em 3 missões de ônibus espaciais e também serviu a bordo da Estação Espacial Internacional por vários meses como comandante da Expedição 10, deixou a NASA em 2005 e desde então se tornou um empreendedor de sucesso, palestrante motivacional e consultor de engenharia no setor privado. Na época em que o avistamento ocorreu, ele estava voando em seu hidroavião particular de 4 lugares sobre o Texas quando observou o que descreveu
como duas esferas perfeitamente lisas a uma altitude de cerca de 2.700 metros. As esferas estavam situadas a aproximadamente 6 metros de distância dele e tinham 1 metro de diâmetro. Não vi nenhum meio visível de propulsão, então não sei o que seria, disse ele ao New York Post em uma entrevista. Você tem que ter um motor a jato, ou uma hélice, ou algo assim. Não havia nada ao meu redor, além do Cabo do Texas, a 9.000 pés, neste plano de voo por instrumentos, e de repente, essas coisas apareceram. Eles estavam se movendo quase na mesma velocidade que eu na direção oposta, cerca de 100 a 150 km por hora. Se um avião passasse por mim tão rápido, eu sentiria seu rastro. Ele teria perturbado o ar ao redor do meu avião. Chiao observou que os objetos se assemelhavam a um que ele tinha visto em uma imagem capturada por uma câmera sobre o Iraque que tinha sido investigada pelo Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, a ARO do Pentágono. Foi nisso que me fez pensar. Ele acrescentou. Eu me pergunto se isso é a mesma coisa. Você pode ouvir Chiao descrever seu encontro sobre o fenômeno recente dos drones. O fenômeno dos misteriosos drones, ou drovnis, já não é exclusivo dos Estados Unidos. Agora, estes dispositivos voadores também foram relatados na Dinamarca. Vários drones misteriosos foram avistados perto de um porto ao sul de Copenhague, capital e cidade mais populosa da Dinamarca, até mesmo por policiais. Um vídeo dos misteriosos objetos voadores foi carregado no X. Testemunha afirmou ter visto até 20 drones. No final da tarde de sexta-feira, uma testemunha ocular relatou ter visto até 20 drones maiores ao redor do porto de barcos de recreio na pequena cidade de Køge, segundo a polícia dinamarquesa. Uma patrulha localizou então 4 deles, o último na noite de sábado, antes de desaparecerem em alta velocidade sobre o mar. A polícia disse não saber de onde vieram os drones, o que faziam na área ou a quem pertenciam. Agora, eles estão tentando descobrir. O serviço secreto dinamarquês, entre outros, foi informado do incidente. Deve-se notar que em incidentes semelhantes em Nova Jersey, nos Estados Unidos, os drones também foram vistos em grandes grupos, de 20 ou mais. Maior vigilância na região do Báltico. Atualmente, há maior vigilância e alerta nos estados nórdicos e bálticos que fazem fronteira com o Mar Báltico devido a possíveis incursões da Rússia, relataram porta-vozes destes países. A NATO também anunciou recentemente que iria aumentar a sua presença militar no Mar Báltico como medida de dissuasão. A Escandinávia já foi palco de drones em ocasiões anteriores. Na Escandinávia, os drones foram repetidamente avistados sobre centrais elétricas ou aeroportos, por exemplo, nos últimos anos, sem posteriormente sabermos o contexto do significado e a finalidade dos incidentes, ou se agentes estatais ou proprietários privados estavam por trás deles. Em setembro, vários drones deste tipo paralisaram brevemente o tráfego aéreo noturno no aeroporto sueco de Estocolmo-Arlanda, um dos mais importantes da Escandinávia.